Bom dia, meus amados irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Hoje é dia 16 de outubro de 2025, quinta-feira, um dia maravilhoso e precioso que o Senhor nos concede. Vamos nos alegrar e nos regozijar nele. Hoje eu me alegro de uma forma muito especial, porque hoje é o aniversário da minha filha querida e amada, Isadora. Peço que os irmãos orem pela vida da minha filhinha amada, que ela jamais, em nenhum momento de sua vida, se desvie dos caminhos do Senhor, nem para a direita, nem para a esquerda, mas que fique reto, olhando para Jesus. É essa a declaração que eu faço todos os dias, para que ela permaneça nos caminhos do Senhor. Hoje nós vamos orar. Hoje é quinta-feira, né? Então nós oramos pelo perdão, né? Pelo perdão. Perdão é tão difícil para nós, né? Porque não é natural. Por isso que é difícil para nós. É difícil para nós assim como levantar para orar, como parar para estudar a palavra, para fazer qualquer situação que seja espiritual, que demande um esforço da carne, que demande um abrir mão da nossa vontade, não é espiritual assim. A gente precisa se esforçar para isso, entendeu? Porque a carne nunca vai querer. A carne nunca vai querer fazer as coisas espirituais, as disciplinas espirituais. A carne sempre vai nos boicotar. A carne sempre vai, a nossa mente sempre vai nos lembrar que temos coisas para fazer quando estamos orando, estudando a palavra, né? Quando estamos jejuando, a nossa carne ela vai sentir uma fome, uma vontade de comer absurda, né? Então, assim, às vezes uma fraqueza que a gente não sente. Então, assim, a gente, quando vai perdoar, é a mesma coisa, porque não é natural nosso. Nós queremos justiça, nós queremos que a pessoa passe pelo que passamos, a gente quer ver com os nossos olhos a pessoa se dando mal. Essa é a nossa carne. Mas nós temos que viver de outra forma. Nós temos que viver como Cristo viveu aqui nessa terra, manso e humilde. Na cruz, ele pediu para Deus perdoar aquelas pessoas porque elas não sabiam o que estavam fazendo. Jesus, ele é o nosso exemplo, por isso que somos cristãos, porque temos que viver como Jesus viveu. Entende? A gente tem que clamar o Espírito Santo para fazer a obra em nossos corações. E nós temos que decidir, abrir mão desse sentimento que tem em nós de orgulho, de vingança pessoal, de ficar dessa forma, sabe? A gente precisa entender que é o Senhor quem luta por nós, quem cuida de nós. Ih, já falei demais. Vamos orar, meus irmãos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, Senhor, nós te amamos, nós bendizemos o teu nome, nós clamamos a ti, Senhor, em nome de Jesus, nesse dia maravilhoso que o Senhor nos concede. Muito obrigada, Senhor, porque as tuas misericórdias já se renovaram nesta manhã. Muito obrigada, Senhor, pela tua graça. Muito obrigada, Senhor, pela certeza de que o Senhor nos ouve. Muito obrigada, Pai, por saber que o Senhor nos chama pelo nome, nos vê. Ó Senhor, louvado seja o teu santo e glorioso nome. Só tu és santo, santo, santo e digno de ser louvado e exaltado, bendito, eterno Deus. Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir, Deus eterno e imortal. Senhor, tu és maravilhoso. Pai querido, nessa manhã nós clamamos pelo nosso coração. Senhor, nosso coração. Senhor, nosso coração enganoso, já diz a palavra. Quando nós agimos pelo coração, quando não é um agir baseado numa oração, numa entrega, quando nós só agimos de acordo com a nossa vontade, com o nosso coração, nunca dá certo. A gente só faz bobagem.
Senhor, e nesse momento nós queremos prestar um culto racional ao Senhor, como diz a tua palavra. Nós queremos decidir perdoar aquelas pessoas que nos feriram. Muitas vezes nós temos em nós feridas tão antigas que nem lembramos, mas ela está lá. E quando acontece alguma coisa, um gatilho é desperto e a gente tem atitude de acordo com aquele ressentimento lá de trás. Senhor, nos revela cicatrizes que são profundas e que aconteceram há muitos e muitos anos e que nós não decidimos o perdão ainda. Nos revela, Senhor, neste dia isso. Mágoas que nós achávamos que havíamos perdoado, mas não. Nós aprendemos a lidar com aquela situação, mas o perdão não foi liberado. Senhor, nos mostra situações em que estamos convivendo com essa dor, convivendo com as pessoas normalmente, como se nada tivesse acontecido e a dor tivesse lá. E a dor não tivesse lá, mas a dor está lá. Porque o ressentimento está lá. Qualquer situação é motivo de briga. Senhor, nos revela o que nós precisamos perdoar e ainda não perdoamos, por mais difícil que seja para nós. Espírito Santo, nos reveste, Espírito Santo, nos cura, Espírito Santo, que nós possamos agora, diante do teu trono, Senhor, confessar e declarar o que nós estamos perdoando. E clamamos a Ti nesse momento, que cure o nosso coração, que cure a nossa alma, que feche essa ferida e que abençoe ricamente essa pessoa que nos feriu. E, Senhor, às vezes a ferida veio de uma pessoa que nem está mais aqui entre nós. Então, Senhor, que nós possamos ser curados disso, Deus, dessa ferida. Que o Senhor nos abençoe, né? Porque a gente não sabe nem como agir. Mas, Senhor, cuida de nós, Espírito Santo, cura o nosso coração, restaura a nossa alma, retira de nós raízes de amargura, que possamos estar renovados e completamente aptos para ficarmos cheios da Tua presença, Senhor. Porque, Senhor, perdoar é uma ordenança. Nós precisamos perdoar para sermos perdoados. Isso é muito sério. Como tem lá a parábola daquele homem que perdoou o seu servo de uma dívida enorme. E o seu servo não quis perdoar o seu conservo com uma dívida bem menor. Sabe, então, para o Senhor perdoar aquele servo, né? Ele teria que também perdoar o conservo. Só que como ele não perdoou o conservo, o Senhor não perdoou a dívida dele, do servo. Então é assim conosco também. Se nós não perdoarmos aqueles que nos ofenderam, nós não somos perdoados. Senhor, coloque em nós essa verdade queimando em nosso coração. Nós repreendemos em nome de Jesus orgulho, prepotência, arrogância, sentimentos de vingança, sentimentos de querer ver a pessoa se dando mal. Senhor, nada disso é teu. Nós repreendemos em nome de Jesus. Cura o nosso coração nesse dia, Senhor. Enche-nos da tua paz que excede todo o entendimento. Senhor, acampe os teus anjos ao nosso redor neste dia, que sejamos invisíveis para o inimigo, Senhor. Que tudo que fizermos seja para a tua glória. Cuida de nós, da nossa família. Isso é o que oramos. É o que oramos em nome de Jesus. Amém, Jesus.